Olá, eu sou o professor Carlo Kleber. Este é o ME01 Conceitos e Fundamentos, segunda parte. Seja bem-vindo. Aí está o nosso sumário. Partiremos então do ponto 6, redes convergentes, redes com fio e sem fio, síntese final, parte prática e bibliografia básica. Estas foram as perguntas que deixamos no nosso último módulo, ou seja, na nossa última videoaula. Como o pacote de dados reage através dos enlaces de comunicação? Que caminho ele segue? Quem ou como se define esse caminho? O tipo de rede influencia essa decisão? Como é? Bem, comutação de circuitos e pacotes. Há duas abordagens fundamentais para fazer a transmissão de dados através dos enlaces de comunicação. Para nós estudarmos isso adequadamente, nós apresentamos essa figura. Essas duas formas, essas duas abordagens se referem a utilizar redes de comutação de circuitos ou utilizar redes de comutação de pacotes. Por sua vez, as redes de comutação de circuitos se subdividem em FDM e TDM, e as redes de computação de pacotes se subdividem em redes de circuitos virtuais, são CVs, e as redes de datagramas. Vamos examinar estes conceitos a seguir. Muito bem. Se eu considerar que é uma rede de comutação de circuitos, o que eu vou ter é uma reserva exclusiva durante toda a sessão. Então, quando você tem a transmissão de um pacote, considerando que a tua rede é do tipo rede de computação de circuitos, haverá um canal exclusivo para a transmissão dessas informações. Se eu considerar que essa rede é uma rede do tipo comutação de pacotes, eu não vou ter uma reserva prévia. O que eu vou ter, na realidade, é a cada salto, ou seja, a cada encontro de um elemento comutador, haverá decisão sobre qual será a disponibilidade que eu terei para então poder encaminhar este pacote. Veja que no primeiro caso, eu tenho como exemplo uma rede de telefonia tradicional, em que haveria circuitos dedicados àquela comunicação. E no segundo caso, eu tenho redes de dados mais recentes, de tecnologias mais recentes, que é a internet e, por exemplo, a rede ATM. Bom, considerando então que eu tenho redes de comutação de circuito, eu ainda posso optar pelo padrão FDM ou TDM, ou seja, as técnicas FDM ou TDM. Se eu considerar que a rede é de comutação de pacotes, eu vou ter a opção de ser virtual ou de ser datagrama. Vamos examinar. Se for FDM, a ideia é multiplexar pela frequência. Ou seja, cada conexão vai ter continuamente uma fração de largura de banda. Então, eu vou pegar a banda que eu tenho, dividir em canais baseados em frequência, e a cada canal desse eu vou associar, então, uma conexão. Se eu considerar que é TDM, essa multiplexação vai ser no tempo, ou seja, a conexão ela é única, mas ela vai ser, digamos, compartilhada por intervalos de tempo. Então, no primeiro intervalo de tempo, para uma conexão, no segundo intervalo de tempo, para uma segunda conexão, no terceiro, para uma terceira conexão, e assim sucessivamente. Se eu considerar, por outro lado, que eu tenho circuitos virtuais e datagramas, ou seja, comutação de pacotes, o que eu vou ter é algo um pouco, digamos, semelhante. Circuitos virtuais, eu vou ter os pacotes trafegando por um caminho que vai estar, entre aspas, sinalizado a partir de números específicos, indicando que canais são esses. Se eu considerar que a rede é por datagramas, não haverá essa definição do caminho prévio através de um circuito. O que vai acontecer a cada ponto de encontro de um elemento comutador, o datagrama, ou seja, o pacote de dados, será então encaminhado por aquele que melhor tiver a disponibilidade, ou por aquele que maior disponibilidade tiver. Aí tem uma observação, a maioria dos roteadores utilizam transmissão do tipo armazenar e enviar. Isso significa que o roteador deve receber o pacote completo antes de poder começar a transmitir o primeiro bit do pacote para o destino por meio do enlace de dados ou por meio do link de dados. Ainda em circuitos virtuais e datagramas, as redes de computadores, que somente proporcionam serviço com conexão, ou seja, conexão virtual, na camada de rede, são denominadas redes de circuitos virtuais. As redes de computadores, que somente proporcionam serviço sem conexão na camada de rede, são denominadas de redes de datagramas. Bom, exemplo, a nossa internet.
Bom, sem conexão na camada de rede, quer dizer, os pacotes não têm de seguir pelo mesmo caminho. Agora vamos falar sobre as redes convergentes, a ideia que existe por trás das redes convergentes. Ou seja, a ideia preliminar, ou seja, aquela dos primórdios, seria imaginar que uma rede existe para transmitir voz, uma outra rede existe para transmitir dados e uma outra rede existe para transmitir imagens. O conceito de rede convergente, não. Nesse conceito de rede convergente, eu tenho em uma só rede, ou seja, em uma só infraestrutura, eu tenho a possibilidade de transmitir voz, dados e imagens, tudo junto. É um termo geralmente utilizado para designar a tendência de utilização de uma única infraestrutura de tecnologia para prover serviços que anteriormente requeriam equipamentos, canais de comunicação, protocolos e padrões independentes. Então, nessas redes convergentes, os dados, a voz, as aplicações multimídia convergem para uma plataforma de transporte comum, permitindo que os serviços sejam entregues aos usuários de forma simples, ou seja, através de uma única rede e de um único acesso. Os usuários podem ter serviços de voz, dados e imagem, como telefonia IP, IPTV, VoIP, vídeo sob demanda e assim por diante. Uma gama de serviços, considerando inclusive a interatividade. Então, se nós pensarmos na grande vantagem de ter um sistema como esse, ou seja, em vez de ter redes separadas, ter uma única rede que consegue transmitir tudo junto, ou seja, todo tipo de informação de forma conjunta, o melhor ponto de destaque seria a forma de gerenciar essa rede. Ou seja, no momento em que eu tenho a possibilidade de gerenciar tudo junto, se torna então mais fácil, porque eu passo a ter a capacidade de, a partir de um centro de controle, tomar todas as decisões necessárias. Então veja, há mais segurança no registro de informações, controle dos canais de comunicação, possibilidade de criação de políticas de usabilidade que garantem a utilização correta dos recursos disponíveis. E, notadamente, claro, toda solução tecnológica ela tem como princípio básico a otimização de custos, ou seja, baixar custos, mas garantindo a qualidade. Vamos falar agora sobre redes com fio e sem fio, procurar uma diferenciação entre elas. Por mais óbvia que ela possa parecer, existem algumas características que devem ser ressaltadas. A rede com fio, ou também chamada de cabeada ou wired, é caracterizada por ter conexões entre seus componentes, que são estabelecidas por meios guiados, como fibra óptica, cabo coaxial, par trançado, dentre outros. Os dados de comunicação e controle trafegam por esses meios. Além disso, os componentes são estáticos, ou seja, não se movem, são fixos. São disponibilizados fisicamente em um ambiente, ou em vários ambientes, claro, mas desde que sejam estáticos. Agora, se eu pensar em sem fio, também chamado de wireless, o termo em inglês, nós temos a essência de ter conexões estabelecidas por meios não guiados, ou seja, o ar. Os dados de comunicação e controle trafegam por ondas eletromagnéticas. Além disso, seus componentes, aí vem uma peculiaridade bastante importante, os elementos em si, ou seja, os componentes, podem ainda ser estáticos ou podem ser móveis. Esse cenário é bem mais complexo de ser tratado do que o cenário de uma rede com fio. Então, vamos lá. Rede sem fio móvel. Então, agora vamos admitir que os elementos processadores eles se movem. Não necessariamente eles teriam que se mover. Mas, nesse caso, vamos focar na questão da mobilidade, ou seja, considerar que este elemento vai se mover. A rede móvel sem fio pode ser infraestruturada ou sem infraestrutura. Se for sem infraestrutura, também é conhecida por esse acrônimo MANET, Mobile Ad Hoc Network. Se for infraestruturada, existe uma infraestrutura fixa, torres, roteadores, antenas, centrais de tráfego, que realiza a gerência da comunicação entre os hostes móveis. No caso da MANET, ou seja, que é sem infraestrutura, não há infraestrutura fixa. E os próprios hosts móveis são responsáveis pela gerência da comunicação. Daí, desenho esquemático mostrando uma infraestruturada e uma MANET, que são redes sem fio. Infraestruturada, tem lá a torre de transmissão, etc., os elementos, e tem a MANET. Não tem nada disso. Os próprios elementos são os comutadores de tráfego. Aí mais uma figura para ressaltar essa ideia da infraestruturada, indicando claramente o laptop, o IP phone, rodam aplicações, podem ser fixos móveis, sem fio.
nem sempre significa mobilidade. Esse é, mais uma vez, um aspecto que eu ressalto, né? Mostrando que os elementos não necessariamente precisariam ter mobilidade, sem fio, né? Se eu digo sem fio. Mas quando eu digo sem fio móvel, não, eu já estou me referindo a elementos que estariam se movendo. Ainda, esse caso agora do sem fio móvel, um enlace sem fio, tipicamente usado para conectar os hosts, protocolos de acesso múltiplos coordenam o acesso a enlace, várias taxas de dados e transmissão e distâncias de transmissão. Ainda, no modo infraestruturado, a estação base conecta hosts móveis, existe o chamado handoff, quando um móvel muda de uma estação base para outra. E agora a manete, que é sem infraestrutura. Veja que deixamos de ter aquela torre, os elementos fixos que iriam prover essa comunicação, dado que os próprios elementos agora fazem o encaminhamento e a organização do tráfego. Não é estação bases, nós podem transmitir somente para outros nós dentro do alcance do enlace, nós se organizam numa rede e roteiam entre eles mesmos. Aqui ressaltando o espectro de mobilidade, ressaltando mais uma vez a ideia de que sem fio nem sempre significa mobilidade. Então, veja na figura, nós temos um extremo alta mobilidade, por exemplo, usuários se movimentam entre redes de acesso, mantendo conexões em curso, seria esta a tendência, e nenhuma mobilidade, quando o nó processador está simplesmente parado. Então, o que é indicado na figura de forma mais próxima seria usuários se movimentam apenas dentro da mesma rede de acesso sem fio. Mais extremo do que isso, esses usuários estariam completamente paralisados, estáticos. Desafios. Então, quando a gente pensa em comunicação sem fio, logo nos remete à ideia dos celulares. Então, veja só essa estatística. Os celulares excedem o número de assinantes de telefones fixos desde 2002. As redes de computadores, por outro lado, laptops, palmtops, PDAs, telefones, prometem um acesso generalizado à internet em qualquer lugar e momento. Então, veja que está bem associada essa questão das redes sem fio com o desenvolvimento das próprias redes de computadores. Então, isso leva ao seguinte cenário, que traz dois desafios. Primeiro, comunicação sobre enlace sem fio, como fazê-lo, e o tratamento de usuários móveis, que mudam seu ponto de ligação com a rede. A força reduzida do sinal é um problema para as comunicações sem fio, a interferência de outras fontes, a propagação de múltiplos caminhos, quando você emite a onda eletromagnética, ela pode sofrer reflexões. E a conclusão, isso torna a comunicação através de enlace sem fio muito mais difícil, é um desafio. Problemas comuns, vou indicar para vocês dois problemas comuns quando a gente pensa nessa comunicação sem fio. Terminal oculto, terminal exposto. Problema do terminal oculto. Veja essa situação mostrada nessa figura, A, B, C, D. Ou seja, 4 elementos que podem querer se comunicar entre si. Mas vamos examinar este caso. A e C desejam transmitir para B. Então vejam bem. Se A transmite e C imediatamente escuta o meio, ou seja, devido a essa distância, C não ouvirá A transmitindo, porque A está fora do alcance de C, devido a essa distância. Então, o que C vai fazer? Vai concluir que pode, então, transmitir para B. Só que quando ele começa a transmitir para B, ele naturalmente vai interferir em B, pois haverá colisão do quadro de C com o quadro de A. Então, o problema de uma estação não ser capaz de detectar um potencial competidor do meio, porque o competidor está muito longe, essa distância a qual eu estava me referindo, é chamado de problema do terminal oculto. Agora vamos ver o problema do terminal exposto. B transmite para A, é uma outra situação. B transmite para A, ao mesmo tempo que C quer transmitir para D. Então veja só, se C escutar o meio, ele ouvirá uma transmissão e concluirá que não pode enviar para D. Ou seja, ele está ouvindo a transmissão de B. Mas, na verdade, tal transmissão causaria má recepção apenas na região entre B e C, onde nenhum dos receptores pretendidos estão localizados. Ou seja, nesse é um problema também, claro, mas nessa situação a gente diz que é o problema do terminal exposto. Ou seja, B e C estão interferindo mutuamente entre si, mas na realidade eles não queriam conversar entre eles. Eles queriam conversar com receptores distintos, mas há o problema. Então, síntese final. Este módulo apresentou o tema, conceitos e fundamentos. O tema foi desenvolvido nesse enfoque de redes de computadores.
Vocês podem acessar esse material, esses slides, nesse site que eu estou indicando, e a lista de exercícios já está disponível no meu site público, que vocês já conhecem. A prática de estudo individual vai ser feita no Moodle, tempestivamente, ou seja, vai ser aberta uma atividade para que você possa realizar a atividade prevista. Observe o prazo de execução. Aí está a bibliografia básica, o livro do Tannenbaum, For Those and Kurose. Assim terminamos. Muito obrigado por sua audiência e até o nosso próximo encontro. Um grande abraço e fiquem com Deus.